a compaixão de família, do livro de Emmanuel, psicografado por Jean. Se alguém não tem cuidado dos seus, principalmente dos da sua família, negou a fé. Timóteo 5:8. São muitos assim. Descarregam primorosa mensagens nas assembleias, exortando o povo à compaixão. Bordam conceitos e citações a fim de que a brandura seja lembrada. Entretanto, no instituto doméstico, são carrascos de sorriso na boca. Traçam páginas de súbito valor, em honra da virtude, comovendo multidões, mas não gravam a mínima gentileza nos corações que os cercam entre as paredes familiares. Promovem subscrições de auxílio público em socorro das vítimas de calamidades ocorridas em outros continentes, transformando-se em titulares da grande benemerência. Contudo, negam um simples olhar de caridade, de carinho ao servidor que lhe põe a mesa. Incitam a comunidade aos rasgos de heroísmo econômico, no levantamento de albergues e hospitais, disputando créditos publicitários em torno do próprio nome. Entretanto, não hesitam exportar no rumo do asilo o avô menos feliz que a aprovação expõe à caducidade. Não seremos nós que lhes vá censurar semelhante procedimento. Toda migalha de amor está registrada na lei, em favor de quem emite. Mas vale fazer bem aos que vivem longe, que não fazer bem nenhum. Ajudemos, sim, ajudemos aos outros, quanto nos seja possível. Entretanto, sejamos igualmente bons para com aqueles que inspiram em nosso hálito. Devedores de muitos séculos, temos em casa, no trabalho, no caminho, no ideal ou na parentela, as nossas principais testemunhas de que casamos. Bom, essa mensagem ela já é bem autoexplicativa, né? Mas me lembra muito aquela frase: honra o teu pai e a tua mãe, para que prolongue os seus dias na terra. Né? Vou fazer a oração então, para depois passar a palavra. Vamos fechar os olhos e fazer a única oração que Jesus Cristo nos ensinou. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós ao vosso reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas nos livrai de todo o mal. Amém. Assim se agora, faço uma palavra para o palestrante da noite. Jesus, Francisco de Assis, benfeitores espirituais desta casa, nos amparem e nos mantenham na sua paz. Esse é um trabalho feito pela nossa regional em torno de uns 9 anos da retaguarda. Por inspiração da questão 775 da nossa obra fundamental, que trata do egoísmo, nós reeditamos a exposição e os benfeitores disseram que é para que nós continuemos a trabalhando a temática. A nossa tese será comprovar até meia-noite, mais ou menos. Espero não chegar a tanto. Se a família é o educandário do espírito imortal. Uma tese, vamos desenvolver a temática e no final vamos ver se realmente a família é ou não é o educandário do espírito imortal. Esse ser que foi criado alhures no espaço e no tempo, simples e ignorante, e que vai, queira ou não queira,
é uma determinação divina, atingir a perfeição relativa. Faz sentido isso? Os estudantes aqui sabem dessas coisas, né? Pois bem, isso posto, vamos trabalhar. Objetivo da encarnação do ser humano: heteronomia ou autonomia? Um trabalho feito na obra Nem Céu nem Inferno, de dois queridos nossos, Paulo Henrique de Figueiredo e o Lucas Sampaio. Dizem eles, resgatamos alguns recortes da obra, que a finalidade do ser humano está na sua evolução como espírito imortal. Mergulho no fluido denso tem essa finalidade. Aprender, desabrochar as nossas virtudes intrínsecas, já que fomos criados à imagem e semelhança da força criadora. Que à medida que desenvolve sua inteligência e aprende a dominar sua vontade, fazendo escolhas livres, racionais e conscientes, evolui moral e intelectualmente, tendo em vista a perfeição relativa que pode atingir. Vai atingir mais cedo ou mais tarde, de uma maneira ou de outra vai atingir. E aí a gente pergunta, então, será que realmente a família é o educandário do espírito imortal? Essa é uma pergunta recorrente no nosso trabalho. Família, iluminado estuário de bênçãos ou terreno alagadiço de forças aterradoras? Perguntas. Camilo, benfeitor espiritual, guia espiritual do nosso querido Raul Teixeira, em 1991, no prefácio da obra Vereda Familiar, um dos primeiros livros que tratou desse aspecto da família, da constelação familiar, pela benfeitora Teresa de Brito, em 91, diz para nós, na apresentação da obra, que a família, inquestionavelmente, constitui o mais notável núcleo de libertação e de aprendizagem para os espíritos chegados ao mundo das densas energias, esse que nós estamos, nas atividades da renovação individual. Conceito do Camilo, em 91, na obra Vereda Familiar, que é realmente obra de cabeceira de cada um de nós. O primeiro que tratou desse assunto profundamente. Famílias, padrão ou objetivos? Cada grupo familiar com seus objetivos. Interessante. Fundamentação iluminativa, esquecida ou desconsiderada? Nossa obra fundamental nasceu no dia 18 de abril de 1857, numa manhã radiosa na cidade luz de Paris. Isso significa, materializou-se, sem sombra de dúvida, o Consolador prometido por Jesus, que vai nos ensinar todas as coisas, o vizinho, no vosso servo, como nós vimos na leitura introdutória. Pode achar-se um espírito a quem tenhais estado presos pelos laços da consanguinidade. Por que não? Por que não? Como isso é verdade? A nossa secretária está lá em casa há mais de 20 anos. Desconfio que não é a primeira vez que eu a vejo. E ela se sente em casa, ela sabe mais das coisas lá em casa do que eu. Ela, no entanto, diminui a importância que alguns dão à genealogia, visto que qualquer pode ter tido por pai um espírito que haja pertencido a outra raça ou que haja vivido em condição muito diversa. E dizem os benfeitores, é exato. Mas essa importância assenta onde? No orgulho. Os títulos, a categoria social, a riqueza, eis o que esses tais veneram nos seus antepassados, sempre contando histórias, né? Sempre contando vitória. Um que coraria de contar como ascendente honrado sapateiro, aliás, profissão que está meio em extinção, né?
orgulhar-se-ia de descender de um gentil homem devasso. É o contrassenso, né? Digam, porém, o que disserem, ou façam o que fizerem, não obstarão a que as coisas sejam como são, e que não foi consultando-lhe a vaidade que Deus formulou as leis da natureza. Adaptemo-nos às leis divinas ou paguemos um preço muito caro por isso. A questão é a 614. A lei natural é a lei divina. Diz ao homem o que deve fazer e o que não deve. E nós só somos infelizes porque nos afastamos dela. Evidentemente, por meio da especialidade das aptidões naturais, Deus indica a nossa vocação nesse mundo. A tendência que eu tenho para determinados assuntos, determinadas profissões, quando reencarno, né? Muitos dos nossos males não advirão de não seguirmos essa vocação que dizem os numes tutelares da humanidade. Assim é de fato, e muitas vezes são os pais, que por orgulho ou avareza desviam seus filhos da senda que a natureza lhes traçou, comprometendo-lhes a felicidade por efeito desse desvio. Responderão por ele. Meu neto mais velho vai fazer agora, dia 16 de julho, 16 anos. E ele tem dupla tendência. Faço filosofia ou arquitetura? Digo, você quer ser feliz, meu querido? Faça filosofia. Quer ganhar dinheiro? Faça arquitetura. No entanto, eu tenho uma inveja de você, porque você tem a vida pela frente. Você pode fazer as duas. Ele está pensando. Tudo bem. O laço de simpatia que une os espíritos da mesma ordem constitui para eles uma fonte de felicidade? Os espíritos entre os quais há recíproca simpatia para o bem encontram na sua união um dos maiores gozos, visto que não receiam vê-la turbada pelo egoísmo. Mundo de regeneração para frente, mundos felizes, né? Formam no mundo inteiramente espiritual famílias pela identidade de sentimentos, consistindo nisso a felicidade espiritual. Do mesmo modo que no vosso mundo vos grupais em categorias, experimentais certo prazer quando vos achais reunido. Agora, está acontecendo isso agora, estamos aqui por alguma razão. Espíritos despertos, sejamos nós desencarnados ou encarnados, passamos pelo umbral dessa casa, bendita casa espírita, é porque não estamos satisfeitos com a convenção lá fora. Não estamos. Estamos reunidos e estamos satisfeitos com isso, que falamos a mesma língua. Na afeição pura e sincera que cada um vota aos outros, é de que é por sua vez objeto. Tem eles um manancial de felicidade, porquanto lá não há falsos amigos nem hipócrita. Isso é um sonho? Não, isso é uma realidade que se conquista através da evolução ético-moral. Né? Das primícias do início dessa felicidade goza o homem na Terra, quando se lhe deparam almas com as quais pode confundir-se numa união pura e santa. Pelo menos parte, o início dessa felicidade a gente tem aqui no mundo físico. Em uma vida mais purificada, mais evoluída, inefável e limitado será esse gozo, pois aí só encontrará a alma simpática que o egoísmo não tornará frias. Porque na natureza tudo é amor. O egoísmo é que o mata. Santo Agostinho, dizendo para nós o seguinte: formam família os espíritos que a analogia dos gostos, a identidade do progresso moral e a afeição induzem a reunir-se. Conceito profundo também. Esses mesmos espíritos, em suas migrações terrenas, nas nossas reencarnações, se buscam para se agruparem. Como fazem no espaço, originando daí as famílias unidas e homogêneas. Se nas suas peregrinações acontece ficarem temporariamente separados, mais tarde tornam a encontrar-se, venturosos pelos novos progressos que realizaram.
Mas como não lhes cumpre trabalhar apenas para si, aqui é que está o problema. Olha o que a divindade faz, porque Deus atende todas as suas criaturas através das suas mesmas criaturas. Aquele que sabe um pouquinho mais tem que orientar o outro que vem atrás. Né? Mas como não lhe cumpre trabalhar apenas para si, permite Deus que espíritos menos adiantados encarnem entre eles, a fim de receberem conselhos e bons exemplos a bem de seu progresso. Esses espíritos se tornam, por vezes, causa de perturbação no meio daqueles outros, é lógico, o que constitui para estes a prova e a tarefa a desempenhar. Prova e tarefa a desempenhar, que nós assumimos. Acolhei-os, portanto, como irmãos, auxiliai-os e depois no mundo dos espíritos, a família se felicitará por haver iluminado, despertado alguns náufragos, que a seu turno poderão iluminar, despertar outros. Está lá então no capítulo 14, honrai a vossa pai e vossa mãe, no nosso Evangelho segundo o Espiritismo, que nada mais é do que o desdobramento da terceira parte do Livro dos Espíritos, das leis morais. Sentimentos de afinidades ou de rechaço. Representando a família, a mais valiosa célula do organismo social, benfeitor aqui, Joana de Ângeles, aprofunda mais. É nela que se encontram os espíritos necessitados de entendimento, de intercâmbio de sentimentos e de experiências, de forma que o lar se faz sempre a escola na qual os hábitos irão definir todo o rumo existencial do ser humano. Será que é o educandário do espírito imortal, a família? A família é o resultado do largo processo evolutivo do espírito na extensa trajetória vencida por meio das sucessivas reencarnações. Resultado do instinto gregário que une todos os animais, aves, répteis e peixes, em grupos que se auxiliam e se interdependem. Reciprocamente, no ser humano atinge um estágio relevante de alta significação. Por quê? Em face da conquista do raciocínio e da consciência. A família é a escola de bênçãos onde se aprendem os deveres fundamentais para uma vida feliz. E sem cujo apoio, fenecem os ideais, desfalecem as aspirações, emurchecem as resistências morais. O que acontece na 775, a questão inicial que eu falei, quando se afrouxam os laços de família? E os benfeitores dizem uma recrudescência do egoísmo. Ninguém se interessa mais por ninguém. Cada um quer resolver o problema por si próprio. Quando o indivíduo opta pela solidão, tem uma exceção feita aos grandes místicos e pesquisadores da ciência, filósofos e artistas que abraçam os objetivos superiores como a sua família. Quando o indivíduo opta pela solidão, termina sendo portador de transtorno da conduta e da emoção. Geralmente entra num processo depressivo terrível, muitas vezes quando acha que pode viver sozinho. E na realidade nós somos seres gregários, temos que viver produzindo para a coletividade e estabelecer uma família. Organizada a família antes da reencarnação, quando são eleitos futuros membros que a constituirão, ou sendo o resultado da precipitação em previdência sexual de muitos indivíduos, de duas maneiras, ela foi programada ou não. Eu alterei a programação e fiz outra coisa aqui. É sempre o santuário que não pode ser desconsiderado, mas nos dois casos, sem graves prejuízos para quem lhe perturbe a estrutura, porque ela é um laboratório de origem divina, não tem jeito. É permanente oficina onde se caldeiam os sentimentos e as emoções, dando-lhes a direção correta e a orientação segura para os empreendimentos do futuro. Por essa razão,
é que não se vive na família ideal. Aquela na qual se gostaria de conviver com espíritos nobres e ricos de sabedoria. Queria tanto viver na família Genghini, família equilibrada, né? Tudo, espíritos nobres, mas não. Mas no grupo onde melhormente são atendidas as necessidades da evolução. Essa é a nossa família. É dentro da necessidade de cada um de nós. Não poucas vezes no grupo doméstico ressumam as reminiscências perturbadoras do além ou de outras existências, que devem ser trabalhadas pelo cinzel da misericórdia, da tolerância e da compaixão, a fim de que sejam arquivadas como diferentes emoções enobrecidas que irão contribuir em favor do progresso de todos. Misericórdia, tolerância, compaixão e doses homeopáticas de paciência. Não é fácil. Não é fácil. Mas é a estrutura que vamos evoluir. De inspiração divina, a família é a oportunidade superior do entendimento e da verdadeira fraternidade. De onde surgirá o quê? O grupo maior, equilibrado e rico de valores que é a sociedade. Jamais Jesus desdenhou a família dele quando chegaram. Estão aí fora a tua mãe e teus irmãos. Ele aproveitou para dar uma lição para nós, para todos sempre. Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Senão aqueles que fazem a vontade do Pai. Família universal. Por isso, no momento em que a família se desestrutura, aqui está 775, sobre os camartelos da impiedade e da agressão, ou se dilui em face da ilusão acalentada pelos seus membros, ou se desmorona em razão da imprevidência, a sociedade sofre um grande constrangimento. É o que nós estamos passando agora, por isso que foi reeditada a mensagem. Ela está valendo nos dias atuais. Como é que pode essas criaturas que desviaram bilhões da conta dos velhinhos vieram de uma família? Ou não? De onde é que vieram essas criaturas? Que exemplo tiveram nas suas famílias? Nós não levaremos daqui, meus irmãos, sequer... Aliás, vamos levar daqui uma muda de roupa. Eu fiquei sabendo esses dias que enterraram uma pessoa com um terno Armani e alguém trocou. Não, tira, bota uma roupa mais barata. Não levamos nem a roupa, não somos nem a última muda de roupa, a gente não bota no corpo. E os caras querem amontoar milhões e milhões, bilhões, né? Isso custará muito caro depois. No lar, favorecem-se e desenvolvem os recursos da compreensão humana ou da agressividade e ressentimento contra as demais criaturas. Dois aspectos. A constelação familiar não é uma aventura ao país enganoso do prazer e da fantasia, mas uma experiência de profundidade, que faculta a verdadeira compreensão da finalidade da existência terrena com os olhos postos no futuro da humanidade. Campo experimental de lutas íntimas e externas constitui oportunidade incomum para que o espírito se adestre nos empreendimentos pessoais, sem perder o contato com a realidade externa com as demais pessoas. Mesmo quando não correspondendo às expectativas pessoais em face do reencontro com o adversário caracteres inamistosos, no lar adquire-se a necessária filosofia existencial para conduzir-se com equilíbrio durante toda a existência. Tem todos os elementos possíveis, mas é preciso doses imensas de tolerância, sem dúvida. O exercício da paciência, aqui está, no clã familiar é valiosa contribuição para a experiência iluminativa. Porquanto, se aqueles com os quais se convive tornam-se difíceis de ser amados, e a gente sabe que isso não é fácil, gerando impedimentos emocionais que se sucedem continuamente, no lar onde se é conhecido e muito dificilmente se pode ocultar as mazelas interiores, são lapidadas as imperfeições em contínuos atritos, e não devem resvalar para os campeonatos da indiferença, do ódio, do ciúme e da revolta.
O próprio paciente ignora o distúrbio de que é portador, detendo-se invariavelmente no tormento desse debate, sem capacidade de ver os danos que produz no grupo onde se encontra, nem compreensão do quanto necessita para auto-superar-se e agir corretamente. Aquele que sabe tenha bom senso de orientá-lo. Por isso mesmo, transforma-se em desafio familiar, conduzindo altas cargas tóxicas de antipatia, de agressividade e de desequilíbrio. A constelação familiar recorda o equilíbrio que vige no universo. A benfeitora faz uma metáfora aqui interessante, uma correlação. Ela diz que os astros menores giram atraídos pela força dos maiores. No caso específico das estrelas, planetas, satélite e asteroide. No caso em tela, são os paias estrelas de primeira grandeza, cuja força gravitacional impõe-se aos filhos, na condição de planetas à sua volta, assim como os de futuros satélites que volutearão no seu entorno sob a atração da afetividade, os netos, bisnetos, que são todos aqueles que se vinculam aos descendentes. Pai e mãe, um pequeno recorte, uma pausa para uma reflexão. Vocês são autoridade, não os seus filhos. Quando você falar não, é não. E fim de conversa. De onde é que tiraram essa temática? Olhem só no Provérbio 13, 24. É bíblico. Quem se nega em disciplinar e repreender seu filho, não o ama. Quem o ama de fato, a seu tempo o corrige. É um caso de amor profundo mesmo, de autoridade ético-moral. Nos astros há perfeita harmonia em face das leis cósmicas que os mantêm em contínuo equilíbrio. No entanto, na família, em razão do sentimento, das individualidades, das experiências transatas, passadas, o fenômeno é muito diferente, oscilando o equilíbrio conforme o desenvolvimento ético-moral de cada qual, e se apresenta conforme é e não consoante gostaria de ser. Por mais combatida pelos novos padrões da loucura que graça na Terra, a família não desaparecerá do contexto social, na condição de instituição superada, porque o amor que sempre existirá nos corações se expressará em maior potencialidade no lar, núcleo de formação que é, para expandir-se na direção do colossal grupo humano. Famílias equilibradas, a sociedade no mesmo padrão. Quem não consegue a capacidade de amar aqueles com os quais convive, mais dificilmente poderá amar aqueles outros que não conhece. Não se interessa. É o desinteresse total pela problemática do outro. O combustível do amor se inflama com maior potencialidade quando oxigenado pela convivência emocional. Noutras condições, trata-se apenas de atração física passageira, de libido exagerada, que logo cede lugar ao desencanto, ao tédio, ao desinteresse. O amor é maior, sem sombra de dúvida. A família, portanto, é um núcleo de aformoseamento espiritual, que enseja a aprendizagem de relacionamentos futuros exitosos. No grupo animal, quando os filhos adquirem a capacidade de conseguir o alimento, os pais abandonam-no, quando isso excepcionalmente em algumas espécies não ocorre antes. No círculo humano da família é diferente. Os laços entre pais e filhos jamais se rompem. Há casos em que a criatura fica grata ad eterno pela experiência que passou. Mesmo quando há dificuldade no relacionamento atual, o que exige transferência para outras oportunidades no futuro reencarnacionista e se repetem até a aquisição do equilíbrio afetivo. Isso está no Evangelho. Em verdade te digo que não sairá de lá até que te quite o último ceitil. Né? Lição não aprendida, lição repetida. Enquanto nós não aprendermos isso, nós estamos indo e voltando, repetindo a lição. É da divina lei
que somente através do amor o espírito encontra a plenitude. E a família, olhem aqui, ó, é o local onde se aprimora esse sentimento, que se desdobra em diversas expressões de ternura, de abnegação, de afetividade e, eu costumo dizer, de muita tolerância. Termina o capítulo a benfeitora Joana de Ângeles na sua obra Constelação Familiar. Com treinamento doméstico, o espírito adquire a capacidade de amar com mais amplitude, alcançando a sociedade que se lhe transforma em família universal. Esse é o capítulo 2 da obra, mas tem mais uns 30 capítulos interessantes. Tem para todo mundo nessa obra Constelação Familiar, publicada no ano de 2008, através do querido médium Divaldo Franco. Famílias, olhem quantas famílias. Onde há amor, há família. Não é padrão, são objetivos. Não vamos chegar à meia-noite, Fernando. Considerações breves que deverão se estender no espaço e no tempo para sempre. Um dia, a mulher solitária e atormentada chegou ao céu e, rojando-se em lágrimas diante do Eterno Pai, suplicou: Senhor, estou só, compadece-te de mim. Lembrei do Vanim, que ficou 56 anos com a companheira, e ela está na estrela de luz dela agora, e eu preciso passar por um período de solidão. Solidão produtiva. Meu companheiro fatigado, cada dia pede-me repouso e devo velar-lhe o sono. Quando triunfa no trabalho, absorve-se na atividade mais intensa e muitas vezes distraído, afasta-se do lar, onde volta somente quando exausto, a fim de refazer-se. Se sofre, vem a mim abatido, buscando restauração e conforto. Tu que deste flores ao arvoredo e que abriste as carícias da fonte, no seio escuro e ressequido do solo, consagra-me assim ao isolamento. Preservaste a terra inteira ao serviço do homem que se agita livre e dominador sobre montes e vales e concedes a mim apenas o estreito recinto da casa entre quatro paredes para meditar e afligir-me sem consolo? Se sou a companheira do homem, que se vale de mim para lutar e viver, quem me acompanhará na missão a que me destinas? Fez a pergunta ao Pai Eterno. O Senhor sorriu complacente, seu trono de estrelas fulgurante, e afagando-lhe a cabeça curvada e trêmula, falou compadecido: Dei o mundo ao homem, mas confiarei a vida ao teu coração. A mulher é a parte bela da espécie. Eu não tenho dúvida disso. Em seguida, colocou-lhe nos braços uma frágil criança. Desde então, a mulher fez-se mãe e passou a viver plenamente feliz. Nasceu a família. Jesus progredia em sabedoria, em estatura e em graça junto a Deus e aos homens. Se o Cristo, que é um espírito perfeito, puro, progride, nós aonde vamos encontrar a estrutura para progredir e chegar a esse nível? Será que mesmo que a família é o educandário do Espírito Imortal? Reflitamos na proposição, meus irmãos, e que a infinita misericórdia nos abençoe a todos. Vamos orar. Pai da vida, consciente das nossas obrigações, após o nosso despertamento no espaço e no tempo de espíritos imortais, nesta encarnação tão promissora
que, sem sombra de dúvida, vai nos proporcionar acelerar o nosso processo de redenção. Emana do nosso coração nesse momento uma profunda gratidão, Senhor, pelas luzes, pelo estímulo, pela força, pela coragem impregnada na nossa vida para seguirmos adiante, amando incondicionalmente e fazendo todo o bem possível. Abençoa-nos a todos, Senhor da vida, na proporção exata que fizermos jus merecer vossas mercês. Que assim seja, Senhor.